Olá a todos, bem-vindos novamente. Na última aula eu disse que iria fazer o processo de compartilhamento, mas eu acho pertinente nós também, aqui no Vmix, fazermos o processo de captura de dois participantes, né? Além da minha câmera e de um participante, um a mais. Para quê? Para a gente fazer aquele processo de crop, né? Colocar dentro daquela imagem, aquele layout que a gente criou, para também ver como é que isso funciona no Zoom, né? Para ver como é que funciona isso também aqui no Vmix, né? Então a gente fez no OBS, a gente aprendeu a trabalhar lá, e aqui a gente também já fez com um participante, mas a gente fez com um participante pinando o participante. Então a gente pode também fazer com dois participantes pinando o primeiro nesse monitor e o outro no segundo monitor, né? Como a gente fez, ensinei para vocês lá, isso não altera, é a mesma forma que a gente fez no Zoom antes, continua da mesma forma aqui, mas você também pode fazer em modo galeria, sem, né, digamos que você não tem esse segundo monitor, você consegue fazer recortando ali a imagem dos participantes, né? Claro, lembrando que se um cair, né, o layout vai ser alterado, enfim, isso não altera, não muda em relação ao OBS e ao Vmix, tá? Isso tem a ver com o Zoom. Muito bem, então aqui no Zoom, criei uma reunião, né? Tem a participante aqui, e o meu celular aqui acima, tá? Eu mutei o meu microfone, pessoal, só para não ficar saindo no som do celular, enfim, não ficar me atrapalhando aqui, tá? Então, essa questão dele estar no mudo aqui é só para a questão da gravação, ok? Então, isso é só para salientar, caso alguém veja aqui e fale, mas ele mutou nessa reunião, enfim, só para não sair o som no microfone, porque no celular eu não consigo tirar todo o som, ele fica ainda um sonzinho de fundo ali, tá certo? Muito bem, então eu tenho esses dois participantes no caso e a minha câmera, tá? Então eu vou tirar a minha câmera da jogada aqui para mim, tá? Eu não quero que ela apareça, eu quero que fique somente essas duas pessoas. Então eu vou fazer a captura dessa janela e a captura dessa janela. Se eu fizer a captura dessa janela aqui no caso, né, dessa parte da janela aqui, ó, aí eu quero depois somente mandar a pessoa para cá, eu consigo. Vai continuar capturando somente essa parte, né? Então vai ser capturada essa participante. Mas aí vai, dependendo do que você estiver mostrando no ao vivo no PGM, vai mostrar esse movimento aqui, ó. Então, dependendo, fica feio, tá? Então, cuidado como que você vai fazer, tá? Então, vamos deixar dessa forma. Ela vai ficar aqui, essa participante, e esse participante vai ficar aqui, ok? Então, no Vmix agora, né, eu já tenho aquele áudio do Zoom vindo, né, no caso aqui no Zoom, na aba Zoom, né, perdão, que é o Virtual Cable, né, continua a mesma coisa, que o áudio é o mesmo dos dois, tá? A captura de janela dela aqui já mudou. Por quê? Porque eu fechei aquela reunião, criei outra, né, então eu tenho que fazer essa mudança. Preciso capturar novamente? Não preciso. Eu posso vir aqui, né, na engrenagem, no geral, eu venho aqui e vou em mudança, né, e aqui eu venho e capturo novamente a tela dela. Eu preciso saber qual que é a tela dela, tá? Então eu venho aqui, se você não sabe, você vai ter que tentar. Ah, esse aqui? Ah, não é esse aqui. Então beleza, então eu venho novamente e seleciono a janela correta, tá? Ah, essa aqui? Não é essa aqui. Por quê? Porque isso aqui é o Speaker View, né? Que está saindo lá no outro monitor, que no caso vai ser o slide depois, tá? Então se eu tivesse pinado ela nessa segunda janela, beleza, mas a gente quer fazer a captura do modo galeria. Então, é essa aqui, ok? Então, vamos lá, vamos dar ok. E aqui está a janela dos dois, beleza? Mas nessa janela aqui de captura, eu quero pegar somente a Renata. Então, eu venho aqui em posição, tá? Eu venho em posição, nesse input aqui da Renata, ó, input 4 Renata, vendo aqui, ó, 4 Renata, ok? Eu venho aqui em men, tá certo? Eu venho aqui em men, porque estou na propriedade aqui, nas propriedades desse input aqui, tá certo? Aí eu venho aqui e altero, tá? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer esse recorte aqui. Então aqui eu posso fazer o recorte que eu quero, né? Então eu posso mexer aqui enfim, a forma que eu quiser. Então eu vou recortar aqui em cima, né? Vou recortar também aqui, ó, né? E recorto também aqui, ó. Vou tirar o nome ali e tal, beleza? Posso recortar um pouquinho do lado aqui também. E muito bem. Aí eu venho e amplio, ó, tá? Coloco o tamanho que eu desejar. Se eu quisesse colocá-la em full, tá? Eu posso deixar assim, tá? Dessa forma aqui. Por quê? Porque eu vou colocar ela em outro layout. Aí você tem que definir a forma que você quiser, tá? Então, digamos assim, no layout para duas pessoas, tá? Vamos deixar dessa forma aqui. Vamos lá no layout para duas pessoas, ó. Vamos aqui para duas pessoas, tá? A minha imagem está aqui.
e eu quero alterar essa imagem da Renata aqui nessa captura, né, que eu fiz, tá? Então eu venho aqui, eu poderia simplesmente não fazer essa mudança aqui, né? Vamos até, se quiser, vir aqui redefinir, ó, vamos deixar assim, tá? Vamos trabalhar da forma mais ordenada possível, tá? Então eu venho aqui, já não é a forma que eu quero a Renata para 2 pessoas aqui. Lembrando que eu não estou fazendo pin da imagem dela, ok? Então eu venho aqui, ó, e fiz aquela captura dela, né? Ó, então eu venho aqui em editar, tá certo? Ela é a segunda pessoa aqui, ó, tá vendo? 2, eu venho aqui em editar, tá 2 aqui, aí eu faço a alteração, que eu posso redefinir se eu tiver feito alguma mudança, ó, né? Tá aqui, tá certo? E aí eu posso aumentar, recortar, fazer o que eu quiser. Então eu quero aumentar o tamanho dela aqui, quero colocá-la aqui, pô, ficou no lugar que eu quero, nem precisa recortar o restante, quero recortar somente o que está sobrando aqui. Então eu venho aqui no X1, ó, e recorto aqui, e ela está capturada aqui, ok? Muito bem, então eu tenho a imagem da Renata aqui, e eu posso fazer uma segunda captura para colocar o outro participante também, caso eu queira falar com o outro participante, né? Então eu venho da mesma forma e faço uma nova captura de janela. Mas se você não quiser fazer uma nova captura de janela, já está nessa janela o que eu quero, por exemplo, já está nessa mesma janela a imagem dele. Se eu quiser reutilizar essa captura, tá? Se você não quiser, né? Ó, tá aqui, tá vendo? Ó? Tá aqui a imagem, eu quero fazer uma outra fonte, tá? Eu posso, repito, fazer uma nova captura, mas se não eu posso fazer assim, ó, vem aqui na engrenagem, aqui em geral, ó, vem aqui, ó, criar input virtual. Aí ele faz um Ctrl C, né, disso aí. Então tá aqui, ó, a da Renata e a virtual que eu criei. Então eu posso renomear e coloco aqui Medina, tá certo? Perceba que vai continuar o virtual ali, tá? Então se eu não fizer uma nova captura, vai ficar com esse virtual, tudo bem? Só uma dica. Isso serve também, por exemplo, se você quiser fazer uma cópia da sua fonte de imagem, fazer uma alteração, recortar tal, e você não quer que tenha efeito na principal, você pode também vir aqui, ó, e fazer um input virtual, ele vai duplicar e você faz, enfim, uma outra coleção de cenas, vamos dizer assim, com essa imagem duplicada, ok? Muito bem, então eu tenho aqui da Renata e tenho aqui do Medina. Claro, aqui não tem problema eles estarem dessa forma, tá? Não tem problema. Por quê? Porque eu fiz o recorte aqui no layout, né? Então eu venho aqui, ó, tá aqui, né? Eu venho aqui, tá certo? E eu venho aqui na posição, desculpa, em camadas, e aqui nesse terceiro eu quero que fique quem? Eu quero aquela cópia que eu fiz, que é o Virtual Medina, tá certo? Então tá aqui, ó, beleza, o Virtual Medina tá aqui. Aí o que acontece? Eu coloco na posição que eu quero, né? Então eu venho aqui em editar, né? Ele aqui é o 3, ok? Aí eu mexo ele, tá vendo? Ó? Coloco na posição que eu quero, tá? Aumento, recorto, enfim, faço o que eu preciso fazer, tá? Venho aqui no X1, marco aqui, recorto, e ele está na posição ali, ok? Então ele está acima, ó, perceba que ele está aqui. Por quê? Porque ele está em ordem na frente da outra participante, né? Ó, no caso aqui abaixo, né? Então no caso aqui, repito, no VMix é de baixo para cima. Para ele não aparecer, ó, eu quero falar com ela, senão eu venho aqui e desmarco, ela aparece. Então você também pode fazer dessa forma para ter os dois no mesmo layout, ok? Se não, o que você pode estar fazendo? Da mesma forma que a gente fez ali com o Virtual Input daquela captura, você pode fazer também desse layout inteiro aqui, ó. Então esse aqui eu vou deixar o Medina como nessa janela e eu venho aqui criar um input, ó. Crio um input, fecho, ele criou outro aqui, ó, tá vendo, ó, Virtual Input do layout das pessoas, desço aqui, vou na engrenagem e renomeio, enfim, coloco aqui o nome que eu quiser, tá? E aqui na camada, ó, eu desmarco ele. Aí fica ela, tá vendo, ó? Tirei a captura dele aqui, no caso aqui a entrada na camada, né, da captura dele, ó, então eu tenho os dois, tá vendo? Então você está pronto, você consegue ir pro ao vivo com os dois participantes capturados, recortados bem certinho para 2 pessoas, tá certo? Então você já tem essa possibilidade, ok? O que a gente pode fazer aqui também agora o quê? É um layout para uma pessoa, da mesma forma que a gente fez lá com o OBS, e também um layout para 3 pessoas, tá? Vamos fazer rapidinho aqui um layout para uma pessoa. Então, da mesma forma que eu fiz anteriormente, eu arrastei para cá a imagem, né? E aqui eu tenho que fazer aquele mesmo processo, né, que a gente fez, tá? Se você não quiser criar um outro layout, você pode fazer o que a gente fez aqui, tá? Você pode duplicar. Você vem aqui, por exemplo, nesse aqui, no original, né?
você vem aqui e cria, né, um virtual. Vou criar um virtual, tá certo? Aí, beleza, eu fecho esse aqui, ele foi para cá, beleza? Ah, mas ele está com a imagem para 2, não tem problema. Eu venho aqui na engrenagem dele, mudo o nome aqui, né? Layout, uma pessoa, tá? Beleza? Venho aqui nas camadas e mudo. Então, eu não quero essa imagem, eu quero a imagem para qual? Um participante, tá vendo aqui, ó, que eu adicionei? Só altera aqui, ó, para um participante. Vai alterar, tá certo? E aí aqui dentro eu coloco quem que eu quero, tá? Então eu não quero a minha câmera, aí eu quero a Renata ou o Medina. Então eu tenho que mexer na posição deles, né? Então vem aqui na Renata, por exemplo, e mexo aqui, ó, tá vendo? Coloco onde eu quiser, tá certo? E o Medina, vamos mexer aqui primeiro em questão de ordem no Medina, tá? Vou mexer aqui, aí eu mexo nele e coloco na posição que eu quero, ó. Amplio, né? Puxo aqui onde que eu quero, ó. Beleza? Ó, então o Medina tá aqui, tá certo? Então eu já tenho ele pronto. Venho aqui na Renata, desabilita aqui por enquanto o Medina para aparecer a imagem da Renata, né? Venho aqui em editar, ó, e amplio também, corto, você pode vir cortar, ó, né? Venho aqui no X2, né, que é da direita para a esquerda, corto também, né? E amplio a imagem dela, ó, tá? Ó, ajustei aqui, beleza? É onde que eu quero que ela fique, tranquilo. Fechou. Volto aqui nas camadas e deixo. Da mesma forma que a gente fez ali com as 2 pessoas, eu posso simplesmente vir e desabilitar quem eu quero, né? Então vou deixar aqui, por exemplo, tanto Medina como ela, e venho aqui e duplico, tá? Crio outro virtual, tá? Crio outro virtual. Aqui vai estar na camada o Medina, eu posso até desabilitar a Renata se eu quiser, tá? E aí no próximo eu venho aqui, mudo o nome, tá? Se eu quiser, e tiro o Medina e deixo só a Renata, tá certo? Então esse aqui eu tenho o participante Medina pronto para uma pessoa e aqui tem o participante Renata para uma pessoa. Então tá tudo pronto. Só um detalhe, pessoal, no VMix, quanto mais input você adiciona no VMix, mais processamento de memória vai sair. Então mais recurso ele vai precisar. Então ele é mais pesado com o OBS. Então toma muito cuidado com o estudo que está fazendo aqui, que a hora que você dá um start na sua transmissão, né? Porque eu não estou transmitindo nem gravando. Então a hora que eu dou um start na minha transmissão, dependendo do meu computador, né, vai lá para cima o meu processamento. Então toma muito cuidado. Faça esses testes antes, tá? Adiciona suas fontes, seus inputs aqui, faz um teste de transmissão, de gravação, para ver como é que vai se comportar, tá certo, pessoal? Então, estou ensinando como adicionar, mas vai depender muito do computador que você está utilizando. Por isso, talvez fazendo OBS é mais tranquilo do que fazendo o VMix. Aqui realmente ele suga, tá certo? Muito bem, então aqui na primeira aula a gente aprendeu para 2 pessoas. Nessa aula a gente aprendeu o quê? Para colocar uma pessoa, certo? Os inputs aqui, né? Esse aqui você pode minimizar, né? Clica no botão direito aqui, ó. Não fica te atrapalhando tanto, tá certo? Aqui a imagem com essa pessoa aqui. Lembrando que você pode também botar o nome dela aqui, né? Você pode vir aqui, ó, na engrenagem, nas camadas e colocar o nome dela aqui, ó. Lá na imagem que a gente colocou, né? Renata PNG, ó, aparece ali, tá? Você também pode fazer isso aí tranquilamente, tá? Da mesma forma no José também você pode fazer, ó. Abaixo da imagem, né? Para ela aparecer. No José, no caso aqui, o Medina, que sou eu, né? Aparece aqui também, né? Então, você pode fazer dessa forma, você pode criar outro layout da forma que a gente fez aqui, lembra? Para entrar como overlay, né? Você pode fazer dessa forma. O nome dele aqui também, no caso aqui, vamos botar aqui, ó, só para a gente fazer um teste, ó. Vamos tirar aqui o nome, tá certo? Tiramos. E o nome tá aqui do Medina, certo? Eu posso entrar ele como overlay também, ó. Também posso fazer assim, tá? No caso aqui, né? Esse aqui, vamos cortar para ao vivo. Vou fazer direitinho aqui. Esse é o cara aqui, o Medina tá participando. Eu posso vir aqui, ó, e fazer assim. Se é a posição que eu desejo, beleza. Se não é, eu posso mexer aqui também, ó. Clico no botão direito, ó, vai ficar só aqui na prévia, né? Só vai ficar aqui. E aí eu altero, né, a posição dele. Venho aqui em posição e mexo, né? Venho aqui em Man, né? Venho aqui em Man e mexo aqui, ó, na posição que eu quero, tá certo? Aí não está no preview, é onde que eu quero que ele fica, né? Você pode vir aqui também, ó. Mas não consigo ver direito, não tem problema. Clica aqui nele para ficar na prévia. Aí você consegue mexer, né? Ó. Vem aqui na engrenagem do nome, posição, deixa em Man, e aí você consegue mexer, ó. Tá vendo?
É aqui que eu quero que ele fica? Beleza, então é aqui que eu quero que ele fica. Aí eu tiro com o botão direito de novo aqui no overlay 1, ele sai, aí eu clico com o botão esquerdo e ele entra no ao vivo. Ok? Tiro do ao vivo, se eu quero que vá para prévia, botão direito. Então aprendemos bastante coisa nessa aula. Colocar uma pessoa, duas, overlay, enfim, criar virtual input. E vamos colocar aqui mais um participante, né, numa mesma janela, para finalizar essa aula. E na próxima a gente vai trabalhar com compartilhamento de tela de um dos participantes, tá? Então eu arrastei a janela para 3 participantes para cá e a gente vai seguir o mesmo processo, que é adicionar aqui as fontes atrás, tá? Repito, posso criar uma fonte de cor transparente e colocar tudo isso atrás, se é o que me interessa, tá? Em outra aba, digamos aqui, a zoom para 3, exemplo. Se eu quiser colocar aqui, enfim, você pode a forma que você se organizar melhor, tá? Posso colocar aqui nessa janela, enfim, aí é a forma que eu defini, tudo bem? Ou eu posso o quê? Como eu já adicionei aqui, duplicar um input desses aqui e alterar a imagem, né? Então, por exemplo, eu venho aqui e faço uma cópia de novo aqui, né? Um Ctrl+C, Ctrl+V, criando esse virtual input aqui, tá? Beleza? Cliquei, criei, ele veio para cá, tá certo? Venho aqui na engrenagem, mudo o nome dele, vamos para 3 pessoas, vamos colocar aqui. Venho aqui na camada e troco, eu não quero mais para 2, eu quero para quantos? Como é o nome daquela imagem? 3 participantes, né? Ó, 3 participantes. Então eu vou achá-la aqui. 3 participantes, já apareceu aqui. Então agora eu vou organizar as pessoas aqui dentro, né? Então primeira coisa, a minha câmera, ela é a 1, eu vou diminuir o tamanho dela, vou posicionar na posição que eu quero, ó, colocar aqui, tá? Ela tá com X2, tá vendo aqui cortado, ó? Então eu vou aumentar ela, tá certo? Para ficar uma coisa mais bonita aqui, beleza? Aqui eu vou colocar esse cara, tá? Quem que é esse cara aqui? Esse cara aqui é o, no caso a Renata aqui, é o 2 e ele é o 3, tá? Então vou pegar ele aqui, José, vou colocar ele para cá, tá? Vou cortar com o X1 aqui, que é do lado esquerdo, vou cortar com o X2, que é vindo do lado direito, tá certo? Ó, vou cortar um pouquinho. A Renata já tá ali, tá vendo? Ó? Então agora eu venho na camada novamente, poderia ir por lá, né? Mas eu venho aqui direto nela, ela é o 2, e agora eu vou movimentar ela. Qual a posição que eu quero, diminuir um pouco o zoom dela, e tá aqui, ó. Ok? Não preciso fazer nenhum recorte, e agora temos os 3 participantes na mesma janela. Então foi bem simples de fazer. Viram que eu fiz somente uma captura de janela, por quê? Porque essa janela está em modo galeria com os dois um lado do outro, tá? Se eu tivesse pinado ela nessa janela, nesse monitor aqui, né? E pinado ele no segundo monitor, eu faria uma captura de desktop ali, né? Para cada um, porque são janelas separadas. Aí eu faria todo o processo aqui dentro dessa imagem, ok? Mas como a gente está fazendo em modo galeria, fez dessa forma. Ah, mas se ele fechar a câmera, vai desconfigurar tudo. Se ela fechar a câmera, vai desconfigurar tudo, ok? Então, você tem que ficar atento a isso, tá? Mas como nós fizemos em modo galeria, fizemos somente uma captura de desktop. Não muda nada, é a mesma forma que a gente fez no OBS, é aqui. Vocês têm que entender a lógica da coisa, tá? Então, se eu pinar no zoom, ela no primeiro monitor, e pinar ele no segundo monitor, vou fixar essas imagens, eles não terão o problema de um cair ou outro, obviamente, né? Se eu fixar ele e fixar ela, se um cair, a tela vai ficar preta aqui, não vai aparecer a imagem. Enfim, vai continuar o outro, tá certo? Por isso que eu tenho a imagem separada, né? Porque daí que acontece? Se eu fixei ela na tela e capturei essa janela dela, então não importa se ele cair, não tem problema, não importa se ele cair aqui, importa que a imagem dela está aqui. Então eu tenho uma cena para correr, para mandar para o ao vivo. Ele caiu, eu corto para o ao vivo, ela entra aqui, certo? Então é a mesma lógica que a gente fez no OBS, tá certo? Na próxima aula, nós iremos aprender agora a fazer a captura, né, da janela de compartilhamento. Então eu vou trazer já essa ideia nessa próxima aula, como vai ser um compartilhamento de tela e são janelas distintas, então a gente vai trazer esse conceito aqui nessa próxima aula para vocês também poderem analisar isso dentro do VMix, ok? Então te vejo na próxima aula.